Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso risquinho? Hoje eu vim pra gente colorir ele, vamos lá? Eu vou começar a minha pintura passando aqui, olha, um pouco de incolor. Essa região aqui de fora, para eu fazer um fundo, sabe? Ter uma base, para eu fazer o fundo. Pronto. Para essa região aqui eu vou passar também. Vou passar o incolor, gente, dessa forma. Olha, esse daqui é um pincel número 18, muito velhinho, bem acabadinho. Você pode pegar qualquer pincel maior que você tenha aí na sua casa para passar esse incolor. Você não precisa passar em cima aqui, né, de folhas, de flores, nada. Só dessa parte que a gente vai fazer o fundo mesmo, só aqui. Eu vou passar por aqui, não vou dar a volta aqui por cima e volto, tá? Pra gente detalhar. Pronto, passei por toda essa região. Agora, eu peguei aqui o tom caqui e vou começar a fazer uma sombra, um fundo, né? Aqui atrás. Por que que eu passei esse incolor? Eu passei o incolor porque, às vezes, olha, quando a gente faz só no tecido, né? A gente pega o tecido sem passar nada e faz assim, ó, esse esfumaçadinho aqui. Veja que aqui eu saí pintando. E aqui, nessa parte de cima, eu vou pegar a sujeira do pincel e vou sair boleando aqui meu pincel em cima do meu tecido, até acabar a tinta do pincel, até sumir, né? Essa tinta aqui em cima do branco. Eu chamo isso de esfumaçar. Pra gente apagar a tinta em cima do tecido, sumindo com ela. E muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho de esfumaçado, com o tempo a gente lavando, né, o nosso tecido, deixa eu passar um pouquinho mais aqui de incolor, para sumir melhor essa tinta. A gente lavando o nosso tecido, essa parte aqui que fica quase sem nada de tinta, ela vai se apagando, vai sumindo. Então, pra gente evitar que isso aconteça, a gente passa o incolor, que nada mais é que a tinta, a própria tinta sem corante, sem um pigmento, né? Então, ele já deixou o nosso tecido bem umedecido, o que ficar aqui em cima, ele vai conseguir segurar melhor, prender melhor ao nosso tecido, tá? Então, por essa razão que eu coloquei. Mais adiante, eu lavando o meu tecido, fica mais difícil desse esfumaçado sumir da minha pintura. Essa parte aqui, ela não vai sumir de fato, porque penetrou bem direito nas fibras do tecido. Mas esse esfumaçado, que foi só uma sujeirinha de pincel, se não tiver nada segurando ele ali, ajudando ele a se prender, então ele pode sumir. Aí, você pode estar usando, você diz, olha, eu nem sei o que é esse incolor, eu não encontro aqui para eu comprar. Faço o quê? Eu costumo umedecer mesmo, usar água, né? Eu, por muitos anos, eu usei água no lugar do incolor. Agora, que a água, às vezes, borra um pouquinho, dá uns borrõezinhos, assim, pro lado de fora. Quando é pra parte de dentro, é mais fácil a correção. Que ela vai expandir, a tinta vai expandir aqui pra cima da nossa pintura. Quando a gente vem pintando, vai sumindo. Aqui pra fora, às vezes ela simplesmente se esfumaça e às vezes ela faz uns borrõezinhos. Então, vai aí da coragem. Quem tiver coragem de usar a água, não tiver nenhum problema com as marquinhas, eu mesmo não me importo, aí pode usar a água, tá?
Às vezes eu uso também o amaciante de roupa, aí as pessoas dizem assim, Aline, mas não vai sair depois eu lavando? Eu usei, assim, o amaciante de roupa eu gosto de usar em tecido de algodão, né? O sintético eu não costumo usar, não, prefiro não usar. Mas os tecidos que eu usei até então, não saiu não, viu? Até hoje eu lavo com tranquilidade e não saiu. Nunca tive problemas, não. Olha só, vou fazendo, né, um fundo aqui, só para essa parte mais adentro do meu trabalhinho. Eu venho pintando a parte de dentro e aí eu aproveito o resto que sobrou no pincel, pego um pouquinho de tinta e venho aqui, ó, como se eu tivesse querendo limpar, tirar a sujeira do meu pincel aqui em cima do meu tecido, aquela parte onde a gente espalhou o incolor, e eu ganho, né, uma pintura que eu chamo de esfumaçado. Olha só, fica escuro e fica bem suave, escurinho, bem suave. Eu vou deixar dessa forma. Lá no final da nossa pintura, se a gente achar que tem, assim, uma necessidade de profundidade, aí eu coloco aqui um sépia, ou o que pedir, um preto, rústico, enfim. Mas para já eu vou deixar bem assim, viu? Eu vou seguir, né, na pintura da nossa bonitinha aqui, ó. Vou pintar o rostinho dela inteiro. Vou pintar aqui os bracinhos, tudo que for de pele, né? Olha só. Da pele dela, eu vou pintar com amarelo pele e volto pra gente detalhar, tá certo? Pronto, passei aqui amarelo pele em todo canto. Agora eu vou pegar branco, eu vou passar aqui. Observa os pontos onde eu vou distribuir esse branco, tá? Aqui. Aqui na mãozinha dela, um pouquinho aqui. Você imprime isso aqui numa folha A3, que vai ficar o seu desenho bem maior, né? Fica melhor de pintar, fica maior que o meu. E o certo seria bem maior que o meu. Olha só, eu passei aqui e aqui. Então, vamos espalhar esse branco aqui em cima. E vamos espalhar esse branco aqui. Deixa eu pegar ainda mais. Você vai colocando e vai emendando. Não precisa ficar só branco aparecendo. É para ficar assim, ó, tom bem clarinho, como se fosse um salmão bebê, tá? Eu não coloco aqui, pinto salmão bebê, depois venho emendando o amarelo pele, porque fica mais fácil de a gente fazer assim. Pronto, temos uma boa luminosidade para essa região. Eu quero um toquezinho de rosa. Eu peguei aqui rosa escuro, mas você pode usar aí na sua casa até vermelho, rosa chá, tom que seja mais assim, que tenha, que vá deixar, vamos dizer, uma bochecha bem rosadinha para ela, viu?
Aqui, olha, tá mais viradinho aqui o rostinho dela, então, eu vou trazer um pouquinho mais para cá. E emendar bem, viu? Colocar um toquezinho assim, bem aqui no narizinho. Só uma sujeirinha, bem pequenininha aqui, viu? Que eu não vou fazer assim um nariz bem formado, não. É só um risquinho, como eu disse, eu quero essa bonequinha bem facinho, para que todo mundo possa estar fazendo, até quem tá iniciando. E as dificuldades que a gente vai encontrar nessa pintura são apenas essas misturinhas de cores. Não vai ter muitas emendas de tintas, só a gente vai passando, porque o que a gente precisa ter é sombra e precisa ter luz, principalmente quando se trata de uma bonequinha. Eu troquei aqui para um pincel número 8, que é o tamanho que sugiro que você esteja usando aí na sua casa. Eu estava usando o número 14, até então. Mas eu troquei porque agora eu venho para uns detalhezinhos assim, mais minuciosos. Eu vou passando aqui, ó, o marronzinho, fazendo uma sombra para esse cabelinho. Aqui. Eu vou fazendo um contorno aqui, ó, do cabelinho, da orelhinha. E depois eu esfumaço aqui para baixo. Vou esfumaçando, puxando assim, para não crescer demais. Se você vai fazendo assim, vai crescendo mais, tá certo? Então, vou fazendo assim, ó, para ficar curtinho essa sombra. E aqui, eu faço o contorninho. Tinta, um pouquinho de tinta na quininha do meu pincel. E depois eu venho aqui. E quando eu digo pouquinha tinta, é pouquinha mesmo. Se você colocar muita, você vai fazer um borrão aí em cima de sua bonequinha. Vai ficar muito difícil. Para uma correção, né? Uma possível correção. Aqui, olha. O pescocinho, vou deixar ele bem escurinho. É uma região de bastante sombra. O bracinho aqui embaixo do cabelinho, eu vou escurecer também. E vou fazer esse contorninho aqui, ó, de fora. Passando aqui por baixo da mãozinha. Pega aí um pincel número 8, número 6, número 4. Pequenininho, você vai experimentando qual pincel você consegue fazer isso com mais facilidade, tá? Vou contornar aqui. E vou vir, né, espalhando esse marrom. Vou passar o contorninho aqui. Aqui. E um pouquinho aqui. Deixa eu esfumaçar isso aqui. E olha só que nossa bonequinha ficando com o seu corpinho já se formando. Eu vou marcar bem essa orelhinha, tá? O cabelinho vai passar por cima dela, mas eu vou deixar ela assim bem marcadinha. Pronto. Agora, com amarelo limão, eu vou preencher todo o vestidinho. Amarelo limão, não. Seria o amarelo limão, mas eu estou sem. Amarelo canário. Mas pode usar o amarelo ouro. Eu iria pintar aqui com amarelo limão, mas o meu amarelo limão acabou.
Então, eu vou passar o amarelo canário, que é mais clarinho, mas aqui você pode usar o amarelo ouro ou até o cádmio, dá pra você usar com tranquilidade, tá bom? Eu vou preencher isso aqui tudo com amarelo canário e volto pra gente detalhar um pouco. Aqui, tudo pintadinho, vou pegar um pouquinho de branco, vou colocar aqui e aqui. Pronto, 3 pinguinhos. E vou, então, espalhar, né, esse branco aqui em cima. Aqui. E aqui. Agora, com sépia, eu vou colocar um pouco de sombra. Peguei o pincel número 8, pegue aí um 6, um 4, aquele que for melhor pra você. Quase nada de sépia na quininha do pincel. Passar um pouquinho por aqui. Escurecendo um pouco essa região aqui de cima. Vou passar um pouquinho, bem pouquinho aqui. Aí, você vai observar os cantinhos que eu tô passando uma sujeirinha de quina de pincel, né? É uma sujeirinha mesmo. Você pode fazer até assim, ó. Tirar o excesso pra ficar só sujinho. Aí, você vem aqui e distribui essa sujeirinha. E aqui dentro eu vou ter que escurecer também. Tá embaixo de tudo, tem que ficar escurinho, né? Tem sombra. Agora, nós temos esses risquinhos. Deixa eu logo escurecer um pouquinho aqui, atrás das flores. Puxando assim um pouquinho pra cima, bem suave. Esse cantinho aqui eu vou descer com sépia. Esse espaço vazio pequenininho que tem aqui, que às vezes a gente não sabe o que fazer com ele. Vou passar um risquinho aqui, aqui e aqui. Aí, esse risquinho eu faço assim, ó. Eu não vou determinar pra onde, puxar pra lá ou pra cá. Vou fazer assim. Aqui. Bom, gente, agora aqui eu vou contornar um pouquinho. Você não vai contornar, né, o seu trabalho inteiro. Mas essas laterais eu vou contornar um pouquinho com o pincelzinho 0. Eu vou passar aqui um contorninho falhado aqui em cima. Aqui, olha, os lugares que eu vejo que tá um pouquinho perdido, que poderia ficar mais definido, aí eu faço um contorninho. Aqui. Um pouquinho aqui. E isso é o sépia que eu tô usando aqui, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui também. E nós vamos, então, fazer aqui, olha, a sobrancelha. Que ela vai descer aqui um risquinho. E aqui. Que aparece mais dessa aqui e menos do outro lado.
Pronto. Agora, eu vou passar um contorninho assim, bem discreto aqui. A boquinha. Vou fazendo o contorninho aqui, ó. Nessa região aqui da orelhinha, eu vou passar um contorninho também. E não vou me preocupar muito aqui, porque, olha, eu vou preencher o cabelo. E o cabelo da minha bonequinha, eu vou preencher ele inteiro com o sépia, tudo aqui do cabelo, eu vou preencher com sépia e volto pra gente detalhar, tá? Pronto, tudo prontinho aqui de sépia, eu vou colocar aqui branco, aqui, aqui, vamos lá. O branco aqui, olha, eu vou espalhando ele assim. Fazer uma luminosidade para essa região aqui. Não vou detalhar cabelo, como eu disse, ia fazer uma pintura bem fácil. Eu vou espalhar aqui. Mas vou usar mais branco aqui, viu? Essa parte aqui de baixo. Vou espalhar aqui. E agora, eu vou fazer o risquinho aqui. Tem um contorninho aqui, ó. E tem um contorninho aqui. Eu tô pegando nada basicamente de branco, vocês estão vendo, né? Aí, na casa de vocês também é pra fazer assim, não vai pegar aí muito branco, não vai dar certo. Agora, eu vou pegar um pouco mais pra eu espalhar aqui. Essa região que eu clareei, eu vou emendando tudo aqui. E eu vou pegar um pouco de branco aqui, ó. E vamos espalhando. Esse branquinho aqui, ele vai... Esse contorno aqui com branco, ele vem por aqui. E vamos puxar ele, vamos espalhar ele. E para esse outro lado, eu vou fazer o mesmo. Venho descendo aqui o contorninho. E olha só que nós ganhamos separação aqui da nossa... do cabelinho da nossa bonequinha. Vou fazer aqui assim. E vou fazer aqui assim.
Deixa eu clarear um pouquinho mais aqui, pra gente separar, né, essa parte de baixo desse cabelo preso aí em cima. Agora, nós temos também essa parte aqui, ó. Aqui. Essa mechinha aqui. Marcar ela bem. E vou pegar meu pincelzinho zero. Deixa eu colocar com ele, que fica melhor. Pegar o sépia novamente. Contornar aqui embaixo. E nessa hora, você arruma onde você quiser. Esse cantinho aqui, por exemplo, eu vou deixando ele mais definido. E penso que já esteja bom. O cabelinho dela dessa forma. Terminado aí nossa bonequinha, basicamente, só falta o olhinho. Esse olhinho, você pode colocar ele com o sépia. Eu vou colocar com o sépia mesmo. Ou você pode colocar com o preto, tanto faz, tá? Pegar aqui um cabinho de pincel. E vou fazer aqui esse olhinho. Eu vou colocando até preencher o espaço do olhinho. E a gente vai olhando, né, pra ver se os dois estão em tamanhos iguais. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pegar aqui o pincelzinho zero. Você vai arrumando, tentando deixar o mais redondinho e o mais igual possível, viu? Nunca fica exatamente igual, mas a gente tenta deixar o melhor que dá. Puxar aqui os cílios. Legal. Um pouquinho de branco. Deixa eu espalhar um pouquinho de branco também aqui. Luminosidade vindo do mesmo lado. E dois pinguinhos, um maior e um bem pequenininho. Deixa eu aumentar um pouquinho esse aqui. Pronto. Agora, gente, eu vou aqui pra pintura da florzinha. Eu vou preencher de coral as duas, tá? Preencher total e volto pra gente detalhar. Com o pincel zero, eu venho aqui fazendo um contorno. Onde tinha o risco, eu vou passar um contorno branco.
vou detalhar nada, tá? Colocar sombra, luz, não. Esse contorno, ele já serve como a luminosidade da florzinha. E aqui, o espiralzinho. Deixa eu ir arrumando aqui um pouquinho. Passando o pincel na parte de dentro. Dá um leve esfumaçado, mas também melhora o acabamento, viu? Você pode fazer ou não. E esse contorno, você busca fazer ele grosso mesmo, bem grosseiro. Aqui. Essa daqui eu vou deixar dessa forma e essa outra eu vou fazer do mesmo jeito. Fazer o contorninho aqui completo. Você pode deixar já dessa forma e você pode vir passando o pincel aqui na parte de dentro, como eu fiz, a dar um leve esfumaçado. Melhora o acabamento aqui. Pronto, agora eu vou preencher, pegar aqui o verde folha e vou preencher a minha folhinha. Preenchido, vou pegar o verde pinheiro. E vamos fazer, né, um contorninho aqui. A folhinha eu vou deixar contornadinha mesmo, essa pequenininha. E o cabinho. Olha só, ela vai ficar aqui segurando, né? Essa florzinha. Bom, gente, agora eu vou pintar aqui minhas folhinhas. Eu vou preencher todas com verde folha. Todas, todas, tá bom? Aí, eu volto pra gente detalhar. Tudo com verde folha. Tudo preenchido aqui com verde folha. Eu venho com verde pinheiro. Vou colocar aqui uma sombra aqui embaixo. Olha só. Faço esse contorninho todinho aqui embaixo. Como que eu fiz isso? Aqui, ó. Tinta só na quina do pincel. Eu venho aqui, ó.
Tá vendo? Venho passando o pincel aqui e vai ficando um excessozinho de verde pinheiro, que eu vou puxar ele aqui pra cima. Aí, eu venho aqui, olha só, essa folha, além de estar embaixo da flor, tá embaixo da outra folha. Então, eu contorno tudo isso e vou puxar, espalhar, esfumaçar, enfim. Eu vou trazendo aqui esse verde pinheiro aqui pra cima. Feito isso, eu pego tinta diferente agora no meu pincel. Pego assim, ó, tava pegando na quina. Agora, eu peguei tinta só de um lado do pincel e vou puxar aqui. Aqui. E aqui. Fica um excessozinho de tinta. Esse excesso, eu vou espalhar ele, eu vou esfumaçar ele para um lado da minha folhinha. Aqui, ó, nem precisa pegar mais tinta. O excessozinho de tinta que fica lá, a gente já esfumaça ele para um lado, não para os dois, não precisa, viu? Aqui, ó. Pronto. Pega o pincelzinho zero, pincelzinho fininho, com o verde pinheiro mesmo, contorna um pouco a folhinha. Não precisa contornar tudo. Aqui vai contornando um pouquinho. Pedacinho aqui, outro ali. Fazer isso em todas elas. Aqui. E por aqui também. Vou deixar essas folhinhas desse jeito, não vou fazer mais nada. Vamos fazer o mesmo desse lado. Como foi? Tinta aqui na quininha do pincel. Essa quininha com tinta fica aqui, pro lado onde eu quero fazer o acabamento. Eu vou esfumaçar essa tinta aqui em cima da minha folhinha e vou repetir. Aqui, ó, tinta na quina do meu pincel. Essa quininha fica aqui, encostando na florzinha onde eu vou fazer o acabamento. Venho aqui esfumaçando esse excesso, não precisa pegar aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? No encontro entre os dois, aí você vem aqui com o pincel, boleando assim um pincel aqui em cima, que você ganha um esfumaçado, tá vendo? Tinta na quina do pincel, venho aqui fazendo todo esse contorninho, faço a emenda dos tons, um esfumaçado aqui de um tom sobre o outro. Essa é mais difícil, que essa tem aqui essa dobrinha, não é isso? Pronto. Pegue tinta na quina do pincel, passe aqui embaixo da dobrinha. E esfumace ela pra cima da folhinha. A dobrinha pode deixar ela clarinha aqui mesmo, viu? Olha só como ela, né? Ficou assim, se destacou. Agora, eu vou pegar aqui, vamos fazer o centro delas, né? Que tô aqui esquecendo. Tinta só de um lado do pincel, o outro não tem tinta. E eu faço aquele contorninho aqui do centro. Faço o contorninho, como se eu quisesse separar a minha folhinha em duas. E aqui. Eu vou esfumaçar esse excessozinho de tinta para um lado. Aqui. Olha só. Puxar ele aqui só para um lado.
Aqui. O outro lado fica mais clarinho. E vamos agora para os contorninhos. O verde pinheiro tá aqui. E eu venho, não é, contornando aqui alguns pontos. Não vou contornar tudo, mas em alguns cantinhos eu passo um contorno. Por aqui. Olha como tá retinho aqui, ó, tá vendo? Mas você não precisa contornar, senão você pode fazer assim, ó, umas curvaturazinhas. Olha só, que dá certo e não fica feio. Aqui, ó, contornando aqui. Aí, aqui, ó, eu faço umas curvinhas. Viu? Que não fica estranho, que dá certo. Aqui eu vou contornando aqui, ó. Vou passar o contorno aqui embaixo. Aqui. E vou deixar mais marcadinho esse contorninho aqui do meio. Vou deixar minhas folhinhas dessa forma. Pronto, para as minhas folhinhas, apenas isso. Agora, vamos pintar as nossas flores. Bom, eu escolhi, minha filha escolheu aqui a cor lilás para pintar essa primeira florzinha. Eu vou preencher tudo aqui com lilás, tá? E volto pra gente detalhar, então. Pronto. Preenchi aqui tudo com o lilás. Agora, eu vou vir fazendo aqui um contorno, olha, bem grosseiro. Aqui, ó. Aqui, vou seguindo. Tá aparecendo o risquinho, ele não sumiu, o lilás não cobre, passe aí forte os seus risquinhos, que não vai cobrir, tá? Aí, você vai ter aí aparecendo todo o risquinho do seu desenho e você só vai segui-lo. Olha só, primeiro eu fiz aqui esse espiral. Pronto, deixa eu ver aqui. E eu vou, deixa eu colocar um pouco mais aqui. Pronto, pra ficar todo cheio. Aí, eu faço o quê? Eu venho aqui, olha, esfumaçando ele um pouquinho. Aqui para fora. Comece aqui de baixo, pra você não se perder. Aí, aqui, eu já fiz uma separação e continuo aqui, ó, esfumaçando. Aqui, eu fiz uma separação e vou seguindo. Aqui, eu continuo. De fora para dentro, fica mais fácil de você, né, trabalhar isso aqui sem se perder. Todos os lugares que tiver o risquinho, esse risquinho aqui, ó, separando uma pétalazinha da outra, aqui você já aproveita, né, a tinta e já faz essa separação. Continua aqui esfumaçando. Aqui. E vem estupindo aqui. Aqui eu vou esfumaçar ele bem curtinho. Bem curtinho, que vai aumentando, vindo para cá. Pronto. Deixa eu colocar um pouquinho mais de tinta aqui, que eu acabei apagando muito. E vou misturar bem isso aqui. Que a ideia aqui da nossa florzinha é essa. Você pode deixar assim, se você tá aí com medo de colocar mais tinta, aí você pode até deixar assim, mas você pode colocar um pouquinho de branco. Aqui tá o branco. Onde eu vou colocar o branco? Você vai colocar aqui, ó.
aqui pra parte de fora. Sim. Aqui. Por aqui. Essas bordas, você vai colocando um branquinho e vai esfumaçando, puxando para dentro. O violeta você esfumaçou para fora, o branco você puxa para dentro. Aqui. Tinta na quina do pincel, olha só. Aí, você vem aqui, ó, pro lado onde você quer fazer o acabamento, você deixa essa tinta. Aqui. Olha, o lado que eu quero fazer o acabamento é esse de fora. Então, eu deixo a minha tinta para fora. E venho colocando aqui. Esfumaço aqui para dentro. E vou seguindo. Aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Esfumaça a parte de dentro. E a nossa florzinha já tá quase pronta. Aqui. E vou trazer, olha, até essa parte aqui central. Pronto. Essa fica assim. Eu vou fazer essa outra florzinha toda do mesmo jeito, tá? E essa daqui, vamos escolher outro tom para colocar. Eu vou fazer o preenchimento dela inteira com lilás. Bom, gente, eu preferi colocar aqui no centro, ó, o coral. Esse tom aqui da florzinha que ela segura. Então, eu vou preencher tudo aqui com coral e volto pra gente detalhar. Essa daqui eu já terminei do mesmo jeito que fiz, né, nessa outra. E essa daqui nós vamos decorar ela tudo juntinho, viu? Pra você ver pelo menos duas como fazer esse trabalhinho. Eu separei aqui, olha, o púrpura. Pode ser o vermelho profundo, vinho, cerâmica, algum tom escuro, né? Bem mais escuro, vermelho carmim. Um tom que vai se destacar aqui. Para você vir fazendo esse contorno aqui, olha, em cima, né, de todo esse espiral. O em volta não precisa. Esses risquinhos assim auxiliares não precisa. Só esse principal. Você vem fazendo esse contorno bem grosseiro, pegando tinta assim, ó. Deixa eu colocar aqui que já tá sequinho. Assim. Coloca o pincel assim. Aí, o pincel vai pegar a tinta em toda a sua parte aqui, ó, de baixo, e ainda pega a tinta dos dois lados. Você coloca ele sobre o tecido e vai levando, cobrindo o risquinho. Aí, fica esse contorno assim, bem grosseiro. Limpe o pincel e venha fazendo de fora. Se você começar aqui, você não sabe se puxa pra cá ou pra cá. Mas quando você vem puxando aqui, você já vai determinando a posição. Então, não tem esse risquinho aqui do lado de fora, eu venho apagando ele, ó. Com tudo que eu vou apagando ele assim, ele vai ficando um esfumaçado em cima dessa pétalazinha. E continua aqui, olha. Apagando esse ladinho aqui dele. Deixa eu pegar um toquezinho aqui de tinta para puxar para cá. Para fazer uma sombra aqui, já que tinha pouquinha tinta aqui em cima. E eu continuo aqui. Que eu puxo para cá. Deixa eu pegar um pouquinho de tinta, porque acabou a tinta.
Nessa região onde a florzinha fica embaixo da outra, você pode até colocar um pouquinho assim, olha, fazendo uma sombra. É opcional, mas fica bonitinho se você colocar a sombra, tá? Aqui eu vou puxando, apagando essa região aqui de fora do meu contorno. E aqui no centro vai, né, vai morrendo isso. Separa, vai parando esse trabalho. Pronto. Agora, nós vamos pegar o branco para fazer o mesmo trabalho que fizemos na outra florzinha. Gente, pega aí um pincel número 6 para você fazer, tá? Fica mais fácil o pincel pequenininho. Aqui o contorninho da parte de fora da minha florzinha. Tinta assim na quininha do pincel. A gente vem aqui fazendo nesse contorninho do lado de fora. Olha só, você faz o contorninho grosseiro. E depois você só apaga a parte de dentro. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui para ficar bem contornadinho. E vou fazendo florzinha fora. Aqui. Aqui eu desço, viu? Desci até lá embaixo. E aqui eu venho esfumaçando a parte de dentro do meu contorninho. O de fora fica bem marcado. Aqui. E vou seguindo, olha. Vou esfumaçar aqui, a tinta já tá acabando do pincel. Então, eu venho logo fazendo esse trabalhinho e vou pegar mais tinta. Continuo fazendo contorninho. Esfumaça. Aqui. E vamos seguindo. Pronto. A importância de você estar usando o pincel pequenininho, porque principalmente quando chega nessa região aqui, olha, central, que tudo fica mais juntinho, mais delicado, você não sai borrando, viu? Deixa eu lavar aqui meu pincel e colocar um pouquinho mais aqui do púrpura para esconder mais esse risquinho aqui do grafite que ainda tá aparecendo. Pronto, gente, assim, né, fica as nossas rosinhas. Agora, para finalizarmos, pra gente finalizar aqui todo o nosso trabalhinho, eu vou puxar, deixa eu pegar um pincel número 6 ou número 8 mais acabadinho ainda do que o que eu estava. Esse aqui, tá bem velhinho. Vou pegar aqui o verde pinheiro. E vou puxar aqui, olha, uns risquinhos. Tinta só de um lado do pincel. Aí, eu venho aqui, olha. Aqui, assim, ó.
puxando uns matinhos, tá? Você vai passando assim um por cima do outro, não tem problema não. Aqui. Puxar aqui. Por aqui. Tem uma irregularidade aqui na minha talvinha, aí tá marcando. Aqui eu vou puxar também, enfim. Você coloca, né, esses matinhos, eu chamo isso de umas folhinhas mais alongadas, onde você quiser, tá? Pra encher mais, pra enfeitar mais aí o seu arranjinho. É importante que você pegue tinta só de um lado do pincel e na hora de você puxar, você não puxa tudo numa posição só não, tá? Você vai, assim, ó, tipo, você tira daqui e faz uma curvaturazinha para dar movimento para suas folhinhas, tá bom? Aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui também. Não vou enfeitar mais, apenas isso. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Pronto. Bom, gente, olha aqui nossa bonequinha toda prontinha. Nosso trabalhinho de hoje. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente. Beijos. Até mais, pessoal. Tchau.